Obrigado, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado porque o Senhor age nos nossos irmãos. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és suficiente, papai. A Tua presença é real nesse lugar. Capacidade, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Os nossos corações nessa manhã. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Glória a Deus. Amém? Vamos estar passando por um momento da palavra. Amém? Gostaria de chamar o nosso pastor aqui. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Bom dia, igreja. Podeis assentar, ficar à vontade. Continue em espírito. Continue com expectativa no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que ambiente gostoso, viu? Por isso que eu gosto de cultuar a Deus nas primeiras horas da manhã. Onde nossa cabeça não está cheia de preocupação, nosso corpo não está cheio de cansaço. Nós fechamos os nossos olhos e conseguimos acessar essa doce presença. Antes de sair eu peguei um lenço, não sei porquê, mas o Espírito Santo ele quer falar com você nesta manhã. Abra sua Bíblia em Mateus 7:24. Diz assim, amém? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Vocês podem baixar um pouco o retorno aqui? Está muito... Eu estou me ouvindo demais, eu quero ouvir o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está ótimo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jesus, ele não era um pregador. Jesus não era aquela pessoa que andava gritando palavras ao vento, nem saía pregando igual nós muitas das vezes, querendo enfiar o nosso conhecimento na cabeça das pessoas. Jesus era um mestre. Jesus era um rabi. As pessoas iam até ele para ouvir ele. E Jesus ele não pregava, Jesus ele ensinava. E esse texto que nós estamos lendo aqui é Jesus nos ensinando mais uma vez. Ele está falando de um homem prudente e de um homem insensato. Ele está dizendo que aquele homem insensato, ele constrói a casa sobre a areia, aonde, quando acontece a primeira dificuldade, a casa vai abaixo. E está falando do homem sensato, aquele que constrói a casa sobre uma rocha com bons alicerces,
aonde pode soprar o vento, pode vir a chuva, e aquela casa não vai cair. Enquanto eu meditava nesta mensagem, eu estava refletindo a respeito da conferência que nós fomos ontem. Nós andamos praticamente na ida 5 horas de carro, chegamos lá de noite, cansados, com dor de cabeça, as crianças chorando, nós dormimos mal, acordamos cedo e ficamos o dia inteiro ouvindo pessoas falarem a respeito de construção familiar, a respeito de como nós devemos nos preocupar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. E andamos mais 4 horas de carro, porque viemos pela autoestrada, gastamos muito dinheiro, porque eu estava andando de Jaguar, e aquele negócio bebe muito, aquele negócio paga a portagem dobrada, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos trouxe e nos deu condições de chegar aqui. Chegamos cansados já à tarde da noite, fomos dormir depois de meia-noite, e não deu tempo de preparar uma mensagem. E agora pela manhã eu acordei um pouquinho mais cedo, fiquei refletindo e buscando em Deus uma palavra para a igreja. E eu vi como é necessário a gente se preocupar com a construção, não somente da nossa casa, mas da nossa vida, da nossa família. E Jesus aqui nesse versículo, ele está dando uma instrução do que é ser uma pessoa sensata. E ele vai dizer que ser sensato é ouvir a voz dele e praticar aquilo que ele está falando. E um dos pontos que ontem foi mais debatido foi a respeito de como nós estamos aplicando a nossa vida cristã, a nossa fé cristã, no coração dos nossos filhos, no coração da nossa esposa, no coração do nosso marido, como nós estamos vivenciando o evangelho prático na nossa vida, além da nossa vida de igreja, porque a nossa vida de igreja ela é necessária para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas o que vai fazer a nossa casa ficar de pé é como nós nos comportamos e como nós praticamos aquilo que Jesus tem nos ensinado lá fora, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa casa. E quando nós estamos dispostos a gastar, a investir para que a nossa casa continue de pé. O homem que decide construir a sua casa sobre areia, ele tem menos trabalho, ele tem menos dificuldade, e ele investe menos, e a casa fica bonita, a casa fica frondosa, é habitável. Porém, quando chegar o dia mau daquela casa, aquela casa vai ser abalada, querido. Aquela casa pode ser destruída quando chegar o dia mau, por causa de um mau investimento, por causa da pressa, de não respeitar as fases, de não respeitar o tempo, por causa da preguiça, da falta de esforço, da falta de compromisso. Eu costumo dizer que Jesus ele não trabalha na nossa casa pela fachada. Ele não trabalha na nossa casa na aparência. Ele trabalha na nossa casa na estrutura. Ele trabalha na nossa casa nas bases, nos alicerces, aonde nós vamos ser provados sim, mas nós vamos ser aprovados por Ele, para que a nossa casa, a nossa família permaneça de pé, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, através de cada ação nossa. Aleluia. Por isso, querido, não se preocupe com aquilo que você está vivendo, talvez seja Jesus trabalhando na base, para que a sua casa continue de pé, quando a tempestade forte bater. Jesus, querido, Ele está preocupado, não somente com a beleza do seu coração, mas Ele está
preocupado com a estrutura da sua alma, Ele está preocupado com a sua estrutura, para que você possa resistir o dia mau. Por isso, além de termos um coração puro, nós precisamos ter as mãos limpas, para que nós possamos, no dia mau, não nos deixar nos contaminar com as influências, e saber que em todo tempo Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Trabalhar e construir uma casa sobre a rocha, querido, vai exigir tempo da nossa vida, vai exigir recursos da nossa vida, vai exigir renúncia da nossa vida. Ou seja, nós precisamos entrar em níveis de renúncias e de sacrifícios para que a nossa casa esteja bem estruturada. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 14 diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Existe um cálculo que nós precisamos fazer a respeito daquilo que nós vamos construir, a respeito daquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Existe um preço a ser pago pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, Cíntia. Existe um preço a ser pago para que nós sejamos homens de Deus. Existe um preço a ser pago, dona Zélia, para ser uma mulher de Deus. Existe um preço a ser pago para ser uma esposa de excelência. Existe um preço a ser pago para ser um marido de referência. Existe um preço a ser pago para ser uma mãe de excelência, para ser um pai de excelência. Existe um preço a ser pago, e esse preço, querido, não é pago pelo Senhor Jesus, é pago pela minha vida e pela sua vida, porque Jesus pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço da nossa salvação, mas para que eu e você venha ter êxito nessa terra, nós precisamos nos esforçar. E a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa manhã é: qual é o custo da sua construção? Qual é o investimento que você está disposto a fazer para que a sua família, a sua casa esteja firmada sobre a rocha? Porque isso vai custar um preço para você. Isso vai custar um preço para os seus filhos. E acredite, o preço que você paga para ter uma família estruturada é muito barato comparado ao preço que você paga quando um filho seu está no mundo. O preço que nós pagamos para manter um relacionamento saudável com as nossas esposas, com os nossos maridos, por mais alto que pareça, é muito barato para quem não tem um marido, para quem não tem uma esposa, para quem já está no quarto, quinto casamento e não conseguiu estabelecer uma família, um lar. Então não ache caro demais o preço do relacionamento que você tem, porque Deus te deu um homem para você transformá-lo em um marido. Deus te deu uma mulher para você transformar ela em uma esposa. E Deus te deu filho para transformar eles em flechas e colocar eles na mão do Senhor, para no dia certo, na hora certa, Deus usá-los para a honra e para a glória do nome dele. Eu e a minha casa, disse Josué, seguiremos ao Senhor. Eu e a minha família estamos dispostos a continuar na presença do Senhor. Aleluia,
E há um preço a ser pago por isso. Há um esforço da nossa parte que precisa ser feito. Mas eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. E Jesus, querido, Ele está querendo que eu e você sejamos homens prudentes, mulheres prudentes, que edificam a sua casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós que temos um ministério, nós precisamos pagar um preço pelo nosso ministério. Existe um nível de renúncia que nós precisamos alcançar. Existe uma medida de oração que nós precisamos bater. Existe um nível de jejum que nós precisamos romper. Porque Deus, Ele quer nos usar. Mas para que nós sejamos usados, nós precisamos estar como flechas polidas na aljava do Senhor. O polimento de uma flecha exige uma preparação específica, porque nenhuma flecha é igual. Todas as flechas são criadas para propósitos específicos, umas para lançar fogo, outras para lançar dardos inflamados, outras para alcançar o alvo mais distantes, outras para serem mais assertivas, mas todas elas são chamadas e são feitas para um propósito específico. E eu quero dizer para você que você e a sua casa têm um propósito específico para glorificar o nome do Senhor. Por isso não se preocupe se Deus está trabalhando na sua estrutura. Fique tranquilo, porque o propósito dele é glorificar o nome dele através da sua vida. Não abra mão do processo, querido. Não abra mão do processo que você está vivendo, porque é o processo, é o problema, é a dificuldade que vai te aprovar. E eu costumo dizer, se a luta é nossa, a vitória também é nossa. Por isso, querido, não se acovarde. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Se a luta está difícil, é por isso que nós devemos nos mostrar fortes. A Bíblia diz: se você se mostrar fraco no dia da adversidade, Deus não tem prazer na sua vida. Se você, querido, for fraco no dia da adversidade, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Jesus, ele falando, ele diz que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Jesus está chamando e convidando, dizendo assim: homens e mulheres sábias, cumpram a minha palavra. Aleluia, Jesus. A palavra de Jesus é muito simples, querido, mas é muito difícil de ser vivida. É muito simples, mas é muito dificultoso, porque a nossa natureza, ela tenta sempre o caminho mais fácil. A nossa natureza está buscando atalhos para que nós venhamos ter resultados fáceis e ganhar coisas fáceis. Mas Jesus está dizendo, há um caminho para ser percorrido. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim, passará e achará pastagem. Existe um refrigério quando nós passamos pelo processo que Jesus tem para a nossa vida. Existe uma satisfação, uma alegria, porque por mais cansaço que eu esteja, por mais cansaço que a minha esposa esteja, por mais que nós venhamos ter colocado os nossos filhos ali no chororô dentro do carro, nós sabemos que esse processo é para que nós venhamos ter conhecimento e aplicar conhecimento na nossa casa, que daqui a 10, 15, 20 anos nós vamos ter certeza que nós investimos certo. Porque no mundo dos negócios, querido, há um valor a ser investido,
Há um tempo para ser investido. E há um tempo para que você venha colher aquele tempo que você investiu. Ou seja, há um objeto a ser plantado. Há um tempo para que aquele objeto venha frutificar. Mas há um tempo que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E a Bíblia diz que nenhuma obra no Senhor ela é vã. Aleluia, Jesus. A minha casa, querido, não é minha. A minha casa é do Senhor. A minha família, ela não é minha, ela é do Senhor. E eu tenho certeza que todo investimento que eu faço ali, um dia Deus vai me recompensar. Aleluia, Jesus. E eu quero trazer isso para a sua vida, querido. Para você não abrir mão dos processos que você está vivendo. Não abra mão, passe dando glória a Deus. Passe glorificando o nome do Senhor. Porque tudo vai servir de experiência para você. Gênesis 7 diz assim, Gênesis 7:1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Aleluia, Jesus. Ele está com fome. Gênesis 6 fala que Deus deu uma ordem para Noé. Noé, construa uma arca, Aleluia, Jesus. porque eu vou destruir a terra. Noé passa 100 anos construindo essa arca, sendo observado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas noras, sendo observado por Deus e sendo observado por todas as pessoas que estavam à sua volta. 100 anos não são 100 dias, 100 anos não são 100 minutos, 100 anos para nós é uma vida inteira, construindo, sendo observado por Deus, sendo observado pela nossa esposa, sendo observado pelos nossos filhos. 100 anos, querido, construindo algo para pôr a sua família dentro. Nós estamos na igreja do Senhor e nós estamos recebendo uma palavra hoje, nesta manhã, a respeito daquilo que da maneira que nós devemos construir a nossa casa. Quando eu falo de casa, eu falo de família. Mas quando eu falo de construção, eu falo de homens e mulheres, de filhos. Eu falo de pessoas. E normalmente, construir uma casa é muito mais simples do que você construir um caráter. Porque construir uma casa tem hora e data para terminar. Agora, construir um caráter, construir valores, não é assim do dia para a noite. Nós não podemos marcar data. Isso pode gastar a nossa vida. Isso pode gastar anos da nossa vida. Mas uma coisa é certa, querido. Se nós decidirmos investir hoje, custe o tempo que custar, nós vamos colher. Se nós não colhermos, nossos filhos vão colher. Se nossos filhos não colher, os nossos netos vão colher, porque os valores que nós estamos colocando dentro deles, o investimento que nós estamos fazendo hoje, é para a próxima geração. Essas crianças que hoje estão dizendo que estão com fome, né? Que acordaram cedo, que às vezes nem estão entendendo o que eu estou falando, eles são a próxima geração desta igreja. Talvez nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos instruir, nós vamos pregar, nós vamos proclamar que em Portugal vai viver o maior avivamento da história.
E talvez não seja na nossa geração, mas esses pequeninos vão estar incendiados, vão estar com o coração cheio, vão estar alicerçados na palavra, as suas famílias vão ser exemplos, eles vão viver aquilo que nós estamos investindo hoje. Por isso, querido, não meça esforços, não seja imprudente, seja corajoso, seja prudente em praticar a palavra do Senhor que você está ouvindo. Eu queria desafiar você. A Cíntia, enquanto ministrava, ela falava, às vezes nós não colocamos nem um despertador para dizer que nós oramos 5 minutos. E é uma verdade, Cíntia. Nós nos distraímos. Em uma construção nós não podemos nos distrair. No nosso relacionamento, seja conjugal, seja com o Senhor, nós não podemos nos distrair, não podemos nos distrair com coisas, nós precisamos ter prioridades no nosso relacionamento, prioridade para nossa esposa, prioridade para os nossos maridos, prioridade para o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se desafiar. Se você ora 5, passe a hora 10. Se você ora 1, passe a hora 2. Porque eu tenho certeza, querido, que você vai estar mais sensível para ouvir e para praticar aquilo que o Senhor Jesus quer falar com você e através de você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, querido. Eu não quero ser enfadonho. A minha ideia do culto de manhã, principalmente o culto de ceia, é trazer uma breve palavra e logo em seguida entrarmos na ceia para a gente celebrar esse momento. Enquanto eu estava preparando o pão, ali junto com a minha esposa, eu estava lembrando como é que é feita a ceia judaica. A ceia judaica tem data, tem dia e tem hora marcada. Não é como a ceia de um cristão que celebra, uns celebram toda semana, outros celebram todo culto, outros celebram todo mês, outros celebram uma vez por ano. E eu não estou julgando se está certo ou se está errado, mas eu estava lembrando que o judeu, ele 7 dias antes da ceia, ele já começa a preparar aquele ambiente, ele já começa a tirar o fermento de toda a sua casa, e o fermento vai falar da purificação do meu e do teu coração. Ele começa a preparar os elementos para que naquele dia, aquele momento esteja pronto. E eu fazendo tudo na correria agora de manhã e pensando nisso, e eu falei, Senhor, me perdoa, eu preciso priorizar aquilo que é para o Senhor. Nesta manhã eu queria convidar você a ficar de pé para que nós venhamos orar. E eu queria que você refletisse o que você precisa priorizar na sua vida. Eu queria que você avaliasse aquilo que você está construindo junto com a sua casa. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se verdadeiramente você tem posto como prioridade. Vir para o culto é pouco demais, querido, para aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Eu estou cansado de conversar com cristãos que estão frustrados, que estão cansados, cheios de problemas dentro da sua casa. E a pergunta que eu faço, será que não é porque às vezes nós nos distraímos, às vezes nós paramos de investir na construção que Jesus colocou sobre as nossas vidas? Feche seus olhos e vamos orar e pedir ao Espírito Santo para que Ele fale conosco nesta manhã. Espírito Santo, a Tua presença é doce e é real neste lugar. A Tua palavra nos convida a ser um homem e uma mulher prudente, Pai.
Por isso eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Pai, perdão. Eu quero pedir perdão, Senhor, por me distrair, Senhor, na construção que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero pedir perdão, Senhor, por negligenciar, Pai, os detalhes do relacionamento, ó Pai querido, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, porque eu estou me importando com problemas tão pequenos, e estou deixando, ó Pai querido, de cuidar daquilo que realmente importa, da estrutura emocional da minha casa, da estrutura espiritual da minha família. Oh Espírito Santo, eu convido ao Senhor, Pai, a adentrar o coração, Senhor, nesta manhã do povo desta igreja. Senhor, eu estou orando para que essa igreja, Pai, seja uma igreja firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, uma igreja firmada na rocha, Pai, ela está sujeita a passar por problemas, ela está sujeita a viver tempestades, ela está sujeita, Pai, a passar por dificuldades financeiras. Oh Espírito Santo, mas a Tua palavra diz que ela não será abalada. Pai, eu quero ministrar sobre a vida dos filhos desta casa de oração, Senhor. Pai, esse povo não vai ser abalado, Pai. A fé da Tua igreja não vai ser abalada, Senhor. As famílias, Senhor, dessa igreja não serão abaladas, Pai. Problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de enfermidades, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, são pequenos demais, comparados, Senhor, àquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Oh Espírito da verdade, eu convido o Senhor nesta manhã, ministra no coração dos Teus filhos, Pai, prioridades, Senhor Jesus, prioridades, Pai, prioridades para adorar o Teu nome, Senhor, prioridades para viver o chamado, Pai, que eles têm, prioridades, Senhor, para amar os Seus filhos, para amar as suas esposas, o seu marido, prioridades, Senhor, para ser exemplos, ó Pai querido, neste mundo que está tão longe, Senhor, da Tua vontade. Oh Espírito Santo, nós Te convidamos nesta manhã, Espírito Santo. Eu ministro a Tua presença, Senhor. Eu ministro o Teu toque na Tua igreja, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesta casa de oração. Se o Senhor, Pai, não trabalhar em nós, Pai, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui. Senhor, nesta manhã nós nos reunimos para celebrar o Teu nome, Senhor. Para celebrar, Senhor, a Tua morte e a Tua ressurreição. Para levantar o nome de Jesus neste lugar e declarar no nome de Jesus a poder, Pai. No nome de Jesus a poder, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. No nome de Jesus a poder, Pai. No nome de Jesus há poder para curar enfermidades, Senhor Jesus. No nome de Jesus há poder para expulsar demônios, Pai. No nome de Jesus, Pai, há poder, Pai querido, para libertar pessoas do cativeiro, da idolatria, da pornografia.
Ah, Senhor Jesus, no teu nome há poder, e eu quero declarar no nome de Jesus, cura neste lugar, Senhor. Eu quero declarar na autoridade no nome de Jesus, cadeias quebradas, Pai. Relacionamentos estabelecidos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, o fogo do teu Espírito queimando no coração dos teus filhos e filhas, na autoridade do nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Renovo espiritual na autoridade do nome de Jesus. Milagres criativos em nome do Senhor Jesus. Milagres financeiros em nome do Senhor Jesus. Oreamasso reandaраmanagahais. Recatarabasso reambadasherekandarabai. Menekastorogo sherekandarabai. Rebastorogo shorekandarabas. Espírito da verdade, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos nesta manhã. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que, Senhor, se nós tivermos fé, montanhas seríamos removidas, Pai. Senhor, eu sei que o propósito do Senhor não é que a gente brinque com a geografia do país. O propósito do Senhor é para que a nossa fé seja desafiada. O propósito do Senhor, Pai, é para que nós tenhamos posicionamentos de fé diante das diversidades, diante dos problemas que surgirão na nossa vida. E eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar, Senhor. O teu nome será glorificado, Senhor, através daquilo que nós estamos construindo, não somente neste lugar, Senhor, mas na onde nós moramos, aonde nós trabalhamos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor ousadia para os teus filhos, Pai, para que eles possam dar passos de fé aonde, Pai, eles estão precisando caminhar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.